ao nosso podcast Papo com as Nutris. Estamos aqui com a nutricionista Fabiana Albanese e a nutricionista Ana de Freitas. Bem-vindos! Bem-vindos e olha, não esqueçam de se inscrever no nosso canal Papo com as Nutris. Nosso tema será sobre epigenética. Você já ouviu falar sobre esse termo? Nós vamos aqui tentar explicar de uma forma simples para que você entenda o que é essa tal epigenética. De uma forma simples, seria o jeito como você vive vai influenciar como seus genes se comportam. Então, vamos começar aqui com o nosso assunto. Vamos lá. Então, quando a gente nasce, né, nós já nascemos aqui com o nosso DNA. Então, nós não mudamos o nosso DNA. O que difere é que nós mudamos como esses genes vão se comportar. De uma forma assim fácil para vocês entenderem, é como se os genes fossem vários interruptores no nosso organismo. E dependendo do nosso meio ambiente que a gente vive, estilo de vida, alimentação, estresse, sono, se faz atividade física ou não, esses interruptores irão se ligar ou eles vão ficar mais ali desligados, vão ficar mais quietinhos. Então, é dessa forma e é muito o estilo de vida vai interferir nos genes. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos para as perguntas. Eu quero começar com a Ana. Sim. Já vamos começar ali no preparo para engravidar. Por que, Ana, é importante se preparar para engravidar? A gente hoje, né, pelo estilo de vida dos casais, trabalhando, muita demanda, né? Como você falou, o ambiente tem sido o quê? De alimentação muito processada, um sono de má qualidade e também pouca atividade física, né? Então, esses casais, eles estão demorando para formar família e com um ambiente de saúde não muito favorável, né? E a gente tem alguns estudos falando sobre o impacto para esse feto 3 meses antes desse casal engravidar, ou seja, na pré-concepção ali, onde a gente não está muito programado, né? A gente, às vezes, vem de surpresa esse bebê. Então, esses 3 meses são cruciais para a formação desse bebê, né? E não somente nessa pré-concepção. Ele pode afetar a gestação, né? Esses hábitos de vida, e até 3 gerações, gente. Então, é muito poderoso. Essa tal epigenética aí mexe mesmo, né, com as gerações, né? Sim, então se a gente for pensar o que as nossas avós comeram, Sim. está interferindo na nossa vida Sim, hoje. E o que a gente exatamente. for comer vai interferir na vida dos nossos netos. Exatamente. Então, é muito poderoso isso, né? E aí, o que a gente aconselha? Fazer um preparo pelo menos 3 meses antes, né? Mudar esse estilo de vida para que esse casal, se for preciso, emagrecer um pouquinho, controlar os níveis glicêmicos, ajustes de vitaminas, para promover um melhor ambiente aí para esse bebê. Ótimo. Legal, interessante. Muito Bem legal. bom. Tá certo. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Andréia aqui, né? O que significa dizer que a nutrição na infância, ela programa a nossa saúde no futuro? Então, vamos lá. Tudo que a criança consumir ali ao longo da sua infância vai influenciar na sua vida no futuro, então na sua vida adulta. Então vamos imaginar, né, o corpinho da criança ainda está em formação, os órgãos estão se formando, o sistema imunológico. Então, os nutrientes que a gente está dando ali para esse corpinho se desenvolver. Então, se a gente oferecer nutrientes ali de qualidade, alimentos de qualidade, aquele organismo vai se desenvolver bem e vai ativar os genes ali, os genes bons. Então, para vocês entenderem de uma forma simples, eu faço uma analogia com a construção de uma casa. Se a gente construir uma casa ali com materiais de boa qualidade, aquela casa vai ter um bom alicerce, vai durar ali muito tempo sem que dê algum problema. Se a gente construir uma casa com materiais de baixa qualidade, logo aquela casa começa a dar rachadura, pode dar goteira, dar problemas ali que vai precisar fazer a manutenção. Então, o corpinho da criança, ele vai estar sendo formado com o material que a gente estiver oferecendo para ele.
Então, qual é o material que vocês estão dando para o corpinho dos filhos de vocês se formarem? São materiais de qualidade, né? Seriam os alimentos de qualidade ou alimentos aí ultraprocessados que não oferecem um valor nutricional? Então, isso é uma pergunta que a gente precisa pensar. Sim. E a gente vai sair da gestação, infância e pular para a menopausa, né, Fabi? Exatamente, vamos lá. Então, conta pra gente como que a epigenética ela influencia aí os sintomas da menopausa, aqueles calorões, o ganho de peso. Como que funciona isso, Fabi? Certo. Como a Andrea falou no início aqui, gente, imagine só que nós temos o DNA, mas nós temos os nossos genes. Então, todas as mulheres, o que se é esperado é que ela vai ter uma queda hormonal quando ela chegar lá na menopausa. Ela vai ter essa queda hormonal, queda do estrógeno. Mas ela não precisa passar pelos calores, pelas aquelas dificuldades, né? Pelos perrengues da menopausa. Ela não precisa, se ela tiver um ambiente modificado, bons hábitos, melhor alimentação. Se caso essa mulher que está entrando na menopausa for aquela mulher sedentária, que não faz atividade física, que come mal, que come alimentos ultraprocessados, como a gente vai falar bastante sobre isso aqui, como isso tem um grande impacto, porque o principal é uma alimentação anti-inflamatória. Se essa mulher ela não se cuida, o que acontece? Realmente ela vai estar fadada a ter os calorões, má noite de sono, e uma coisa vai puxando a outra, né, gente? Sim. Agora, se a mulher ela se cuida, ela pode modificar a sua genética. Se ela tem uma alimentação melhor, se ela pratica atividade física, se ela procura ter uma boa noite de sono, se ela, principalmente para melhorar aí essa parte do estresse, ela se cuida nesse sentido, ela consegue modificar aí os sintomas, ela não precisa passar os perrengues da menopausa. Sim. E a mulher tem a tendência de resolver todo mundo, né? A família, a casa, e se deixar por último, né? Sim. E o ideal é que isso aconteça primeiro, né? Sim, Esse autocuidado, né? É legal você ter falado isso, Ana, porque eu sempre falo que a mulher é o pilar da casa. Então, para ela cuidar de todos, para ela cuidar da casa, ela tem que ser cuidada, ela tem que estar bem. Principalmente no emocional. Sim. Né? Senão, tudo desmorona, né? Tudo desanda. Com certeza. Bom, é isso aí. E agora, eu vou perguntar para você, Ana. Uma gestante que ela tem diabetes, ela pode ter um bebê diabético? Olha, a resposta é não, já para tranquilizar você, gestante. Qual que é o impacto imediato aí, né, do diabetes gestacional? É que esse bebê, ele tenha uma hipoglicemia ali no parto, tá? Só que há uma marca ali, né? Foi feita uma marca, como a gente tem falado, da gestação, que é uma programação ali, né, metabólica. Então, esse bebê, né, futura criança e adulto, ele pode vir a ter complicações metabólicas, como obesidade e também doenças cardiovasculares. Então, ele é um candidato para essas doenças, né? Aí vai depender do estilo de vida que esse bebê, futuro adulto, vai trilhar aí. Só que a gestante também está fazendo a sua programação metabólica, né? E aí a gente tem a questão aí, teve o bebê, será que essa gestante se tornou diabética, né? E pode haver um risco, né, de diabetes tipo 2, e esse risco talvez não seja imediato. Ele pode acontecer até no período da menopausa, né? E se é o primeiro bebê, ela tem mais chances de ter numa segunda gestação o diabetes gestacional também. Então, ela é uma mulher que precisa continuar cuidando dos seus hábitos. Sim. A maioria volta seus níveis de glicemia normais, Sim, né, sim. Ana? Pelo menos as que eu atendo geralmente voltam, a grande maioria. Mas muitas vezes, quando ela vai engravidar novamente, ela pode ter novamente a diabetes gestacional. Então, é algo que deve ser acompanhado. Certo. E, Andréia, voltando, existe uma fase na infância que ela é mais decisiva para fazer essa programação? Sim, existe. Seriam os primeiros 1000 dias. Hoje a gente fala dos 1100 dias, que seriam o tempo da concepção,
a gestação e mais os 2 primeiros anos de vida. Então, nesse tempo, o organismo da criança ali está se desenvolvendo. Então, é muito importante ali a alimentação que essa criança vai receber. Então, como a mãe vai se alimentar durante a gestação e o que a gente vai oferecer ali para a criança nesses 2 primeiros anos de vida. Essa fase é onde o organismo está mais suscetível às ações dos nutrientes. Então, se a gente oferecer ali alimentos de boa qualidade, essa criança vai desenvolver ali muito mais saúde, ali vai ter muito mais saúde no futuro. Então, é importante, sim, ter esse cuidado nesse início, por isso que a gente fala tanto aí das crianças até os 2 anos de idade, não ingerir açúcar, evitar os ultraprocessados, alimentos muito gordurosos, porque se a gente oferecer logo no início esses alimentos, no início da vida, esses alimentos aqui de baixa qualidade, o que vai acontecer? Vai ativar aqueles genes que estão adormecidos, que seriam ali os genes da obesidade, da diabetes, problemas de saúde, hipertensão no futuro. Esses genes têm muito mais chances de serem ativados no futuro do que aquela criança que se alimentou bem, que teve uma boa base ali. Mas tem um porém, que eu vou interferir aqui. Vamos lá. Tem os avós. Sim! Você vai na casa dos avós? Nossa, avô e avó tem açúcar, né? Avô gosta de açúcar, doce. Os avós querem agradar com açúcar. E aí é importante a gente explicar. Porque na época dos nossos avós não tinha essa informação. A ciência não tinha avançado tanto. Então, cabe a nós agora tentar explicar aos avós a importância desse cuidado aí de não oferecer açúcar até os 2 anos de vida para as crianças. E era outra realidade, né? Porque hoje a gente tem um estilo de vida muito mais sedentário, né, do que dos nossos avós. As crianças ficam mais em tela, né? Então, há um risco muito grande, né, dessa criança vir a ter um descontrole aí de glicemia, peso. Sim, a alimentação, o estilo de vida mudou muito nesses últimos anos. Eu lembro que eu brincava na rua o dia todo. A minha avó chamava à noite, ela fazia sopinha de pão com açúcar. Ela cortava o pão e tava tudo certo, pão com né, leite, Fabi? sopinha de pão com leite cheio de açúcar. Aquele pão com açúcar. Muito engraçado. Nessa fase tava tudo certo, você gastava energia, né? Muita. E brincava na rua, corria, andava de bicicleta, era outro estilo de vida, mula, né? Enfim, né? Legal. Ai, bacana. Mas agora vamos falar, então, agora da parte da menopausa, né? Fabi, quais hábitos alimentares, nutrientes que mais vão impactar positivamente na genética aí das mulheres, nessa fase de transição hormonal? Olha, eu não penso em outra coisa a não ser uma dieta anti-inflamatória. É um conjunto de coisas, mas quanto menos inflamada a mulher estiver, mas se você não entende o que é essa inflamação, são esse alto consumo de ultraprocessados, você ter uma vida muito sedentária, maus hábitos. Então, para você virar o jogo, para você conseguir se alimentar bem, estar bem nutrida, o ideal é que você tenha nutrientes com uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, mas também tenha a suplementação, que é super importante. Fora a parte médica, que seria a reposição hormonal, se for possível ou não, para poder equilibrar tudo. Então, quando a mulher faz esse conjunto de coisas, isso ajuda para que ela fique bem. Se a gente for falar em nutrientes, eu penso em ômega 3, magnésio, em fibras, muitas fibras podem ser adicionadas como semente de linhaça, farinha de linhaça, psyllium, frutas vermelhas com os antioxidantes. Sim. Então, ter uma alimentação muito rica em polifenóis, em alimentos que realmente vão estar nutrindo o corpo para poder balancear, mas sem deixar de fazer a suplementação, que eu acho que é fundamental. E dessa forma não vão ativar os genes ali da inflamação que podem causar determinadas doenças aí também, né? Isso mesmo. E você falou de fibras, né? A saúde intestinal é muito importante nesse caso, né? Exatamente. Fabi? Isso impacta muito em qualquer pessoa, tanto na mulher como no homem. Mas falando em mulher na menopausa, ela tem que estar com o intestino ali, assim,
muito bem 10 de 10, cuidado. né? Muito bem cuidado. Quando a gente fala bem cuidado, para quem não entende, não é que o intestino ele tem que estar num bom funcionamento. Isso é importante. Mas o mais importante é que as fezes estejam corretas ali, bonitinha. Consistência das fezes. Por quê? Isso impacta na absorção de vitaminas, de minerais. Isso impacta também na regulação hormonal dessa mulher. Então, o intestino tem que estar saudável. E, para isso, a alimentação anti-inflamatória é bem indicada. Sim, até porque se alimentar bem, mas se o organismo não estiver absorvendo, não vai adiantar de nada, Sim, né? Isso impacta também na saúde mental. Sim, tá né? conectado, né? O intestino Exatamente. tá conectado com todo o corpo, né? Sim, tem toda uma relação. Sim. E aí eu queria perguntar para Ana, então agora sim, nós podemos apagar os genes de algumas doenças, por exemplo, os avós tiveram doenças cardiovasculares, minha avó tem diabetes. A gente pode apagar esses genes herdados durante a gestação? A gente já falou bastante sobre isso, né, na introdução. E não dá para apagar, né, esse gene. A gente herda isso e fica ali, passa de geração em geração. Porém, na gestação, a gente tem um evento que chama programação metabólica, né, que entra dentro daqueles 1.100 dias que a gente falou. É um período de oportunidade. Então, é como se a gestante estivesse escrevendo ali um texto. E nesse texto, ela negrita ali algumas palavras, né? Então, você traz em destaque, em evidência, essas doenças, se esse ambiente não for adequado, né? Tiver muito ultraprocessado, um sono de péssima qualidade, não tiver atividade física. Então, se esse ambiente não estiver adequado, vai sinalizar essas doenças, né? Então, é fundamental esse cuidado durante a gestação, porque você está ali programando esse bebê. Exatamente. Bom, hoje, através de estudos, só para poder mostrar de uma forma lúdica, Sim. Até estava comentando com a Andrea sobre isso. Imagine que você nasceu num ambiente onde a sua família, todos, têm péssimos hábitos ruins, e você está ali... E, de repente, quando chega ali na adolescência, você fala, não, eu não quero mais isso, né? Isso é possível. É possível você, com as mudanças de comportamento, de alimentação, estilo de vida, modificar ali a sua genética, como a gente falou desde o início. Sim. Você não vai mudar o seu DNA, mas a sua genética você consegue mudar. Isso. Eu tenho até uma história pessoal, assim, né? De por que eu escolhi a nutrição. Vamos compartilhar, então. Brevemente aqui. E quando eu me deparei com esses estudos aqui, a epigenética que a gente está comentando, nossa, meu olho brilhou, né? Então, na minha família, eu tive um caso que eu acompanhei muito de perto de diabetes, né? O meu avô era diabético, então eu era muito pequena e eu via ele sofrendo, né? Ele passou por muitas fases ali do diabetes e, infelizmente, ele veio a falecer devido às complicações. E eu vi a minha avó tentando cuidar da alimentação dele, né? Fazendo arroz integral, enfim. E eu ficava ali, ficou aquilo ali marcado, né? E depois decidi fazer nutrição e mais para frente me especializando nessa área, né, de alimentação infantil, gestantes. Eu vi o quão é importante e como vi ele passando todo aquele sofrimento, eu falei, não, eu não quero isso para mim. E eu vi como é poderoso, né, isso, a gente se programar, cuidar do nosso ambiente para influenciar as outras gerações também. Isso. Né? E se prevenir, né? Se prevenir. Assim, nós temos um avô diabético, não é certeza que você vai ter diabetes. Você tem uma maior probabilidade de ter. Mas dependendo do seu estilo de vida, você pode ativar o gene ali da diabetes ou não. Sim, não exatamente. Espero que não. Espero que não. Se Deus quiser, não. Para que não. Não será. Então, agora a gente vai falar de uma parte muito importante também, que pega a epigenética, né? Que é o aleitamento materno, Andreia. Fala um pouquinho como ele pode impactar nesse processo. O aleitamento materno, ele é fundamental.
Então, o leite materno, ele não é só alimento, não é só para a criança crescer e se desenvolver, oferecer calorias. Ele oferece ali proteção, então ele vai ativar ali o sistema imunológico, ajudar a desenvolver o sistema imunológico, a microbiota do bebê. Então, ele previne várias alergias também que a criança pode ter no futuro. Então, crianças, isso a gente está... já muitos estudos, né, já demonstraram que muito crianças... embasado, né? Sim, há muitos anos que crianças que foram amamentadas ali com leite materno têm muito mais proteção ao longo da sua infância do que aquelas que não puderam tomar o leite materno, puderam ser amamentadas. Então, influencia muito. E por isso que a gente incentiva tanto o aleitamento materno, porque não é só alimento. Ele oferece aí muita proteção para diversas doenças, para que a criança tenha uma vida saudável realmente. E aí, muitas pessoas vão estar perguntando, mas eu não pude amamentar o meu bebê. Ou porque ficou numa UTI neonatal, ou por alguma outra questão. Então, o que a gente pode fazer com essa criança que não foi amamentada? Ela está fadada a ficar doente para o resto da vida? Não, né? Como a gente já estava conversando aqui, a mãe vai poder oferecer ali o máximo ali de uma alimentação mais saudável. Uma introdução alimentar melhor, né? Exatamente, Caprichada. né? Ter ali uma suplementação também adequada ao longo da sua infância, do seu crescimento. Essa suplementação indicada ali, né, por profissionais que saibam trabalhar, como nutricionistas materno-infantil, pediatras. Então, a mãe também pode ali, mesmo com aquela criança, o bebê que não pôde tomar o leite materno, ainda pode cuidar para que ela evite essas outras doenças aí no futuro. Falando de exercício e alimentação, Fabi, o exercício ele consegue realmente modificar a expressão dos nossos genes ou apenas a alimentação funciona? Certo. O exercício ele é de grande importância, principalmente para essa mulher que está na menopausa. Ela precisa, é inegociável. Não adianta a mulher falar, eu não gosto. Quem não gosta é criança. Ela não tem que gostar, ela tem que fazer realmente, né? Ela tem que ir lá e se propor a fazer, porque ele vai dar diferença nessa parte da genética. Mas a alimentação também é fundamental. Então, os dois se completam. Quando eu falo atividade física, não é que a mulher tem que ficar lá todos os dias praticando a atividade, não é isso. É que ela tenha uma rotina de exercícios e uma alimentação equilibrada. Isso vai ajudar muito. Tem um livro que eu li que chama Zonas Azuis. Não sei se vocês conhecem esse livro. Esse livro, ele fala bastante da longevidade das pessoas, que é o assunto que a gente está falando sobre epigenética. Isso tem muito a ver com a longevidade, né? Os países que tinham as pessoas mais longevas. E todos esses países tinham algo em comum, que era que as pessoas que eram mais longevas eram pessoas que se movimentavam muito, praticavam alguma atividade. Mais ativas, né? Eram mais ativas. Ou jardinagem, ou, por exemplo, o pessoal da Itália que morava em lugares que eles tinham que subir várias escadas para chegar até em casa. Então, isso tem um impacto muito grande na saúde e nessa mudança da genética. E hoje, com a rotina, né? As pessoas ali no celular, no computador, muitas pessoas sedentárias, realmente tem muita gente que não faz nenhuma atividade física. Sim, e quando eu ouço assim no consultório, eu não gosto, eu não faço porque eu não gosto. O que você fala para sua paciente? É inegociável. Tem que fazer. Tem que fazer, não é algo que tem que escolher, né? Eu falo, como que ela quer... Por exemplo, chegar lá 10 anos depois, ela quer que alguém ajude ela a entrar no vaso sanitário ou ela quer ir sozinha? Né? Ainda tem que ter força nas pernas. Não tem um medicamento que você tome que faça o papel do exercício, né? Sim, exatamente. Fora que o exercício, ele traz vários benefícios além da massa muscular. Ele ajuda a prevenir, isso não sou eu que estou falando, são estudos, ajuda a prevenir depressão, né? Ele auxilia num bom funcionamento intestinal. Então, ele trabalha não só essa parte muscular, mas
o corpo como um todo. Então, com certeza, isso é muito positivo. Mas a alimentação tem que estar junto. né? Tem que estar junto. Tem que acompanhar, os dois têm que Isso. caminhar juntos, né? E agora, Ana, voltando a falar aqui sobre bebês. Existem super bebês? Isso é verdade? Dá pra gente conseguir ali com alguns nutrientes que o bebê, ele nasce ali mais inteligente? Não há embasamento científico para isso, né? O que a gente suplemente na gestação ou coma, que faça ser um superdotado, né? Gerar um superdotado. Até teve uma matéria, esses tempos atrás, no Fantástico, falando sobre vitaminas e super bebês. Mas o que acontece, que a gente tanto está falando aqui, que há um período de oportunidade para um bom desenvolvimento, inclusive do cérebro, né? E o cérebro, ele depende de alguns nutrientes também para esse desenvolvimento, né? Como é o caso do ômega 3, o ferro, colina. Então, isso precisa estar presente na alimentação e suplementação da gestante, né? Então, esses nutrientes são indispensáveis. E aí, a gente tem a curva, né, de desenvolvimento dentro desse período que você trouxe de 1000 dias. De 0 a 2 anos, é onde tem um boom ali de crescimento, desenvolvimento cerebral, né? E se essa criança não tiver esse aporte, tanto ali na gestação como depois na infância, pode sim ter um prejuízo aí na parte cognitiva. A gente vê a questão da anemia, né? Que traz um prejuízo cognitivo nos estudos, né? Então, é fundamental que essa criança seja bem nutrida para o desenvolvimento cerebral. Mas daí, se vai sair um superdotado, a gente não sabe. Aí já não é certeza, né? Não é certeza. Vamos lá, Andréia. O consumo frequente de alimentos ultraprocessados, eles vão trazer consequências na vida adulta? Com certeza. Então, a gente já falou muito aqui sobre diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares que podem ser causadas aí no futuro aí. Então, esses alimentos ultraprocessados, geralmente eles vêm repletos ali de açúcar, gorduras ruins, aditivos químicos, então é muito corante, conservante, que vão trazer prejuízos ali para a saúde. Então, além dessas doenças que a gente já comentou bastante, vai aumentar a hiperatividade, por exemplo, nas crianças. Então, hoje a gente está cheio de crianças hiperativas, né? Crianças que tenham TDAH. E aí, se você oferecer ali ultraprocessado com frequência, você vai deixar essa criança mais hiperativa. Então, vamos imaginar essa criança lá na escola, tendo que se concentrar, tendo um bom raciocínio. Como que ela vai fazer, ter toda essa linha ali de pensamento adequada, se ela não tem ali os nutrientes importantes necessários ali para funcionar bem. Então, a hiperatividade pode aumentar alergias. Então, várias doenças podem causar ali no excesso de ultraprocessado. E o que a gente fala assim é o consumo frequente. A maioria do que a gente faz quase todos os dias, né? Então, eu li uma frase que falava que o que a gente tem no prato, ele vai conversar com os nossos genes. Os alimentos que estão no nosso prato conversam com os genes. Então, os alimentos que a gente oferece para os nossos filhos vai conversar com os genes deles ali, se vão desenvolver determinadas doenças ou não. Então, são alimentos ali que não devem ser oferecidos às crianças, mas se forem oferecidos, o mínimo possível. Se a gente for pensar na prática, né, é mais prático, mais fácil, né? Sim. Então, tudo seria um planejamento, se planejar. Sim. E para isso, é por isso que é importante buscar um profissional. Não é que você vai ficar preso àquele profissional. Ele vai só te mostrar o caminho para que você consiga ir fazer tudo da maneira mais fácil. Isso é o custo-benefício, né? Sim. Que vai ajudar a cuidar daquela criança da melhor maneira. Sim, hoje a gente tem eu falo muito das lancheiras escolares, então a mãe não se preparou, não fez uma compra ali adequada para o que enviar e acaba sendo uma coisa mais prática, comprar um pacotinho de salgadinho, colocar na lancheira, uma bolacha recheada, só que aquilo ali acaba sendo frequente, quase todos os dias a criança leva aquilo lá. Então, são os alimentos que a gente está oferecendo
aparecendo no dia a dia, que é o que vai interferir nos genes das crianças, né? E pode ser simples, né? A lancheira. Não precisa ser complicada para ser saudável, né? Com alimentos minimamente processados, né? Sim. Você pode olhar o rótulo ali, tendo uma orientação, você pode buscar por alguns produtos industrializados que sejam minimamente processados. Sim, né? Existem produtos industrializados que têm uma boa composição. Sim. Então, a gente sempre orienta as mães a ler os ingredientes, ler os rótulos, quais ingredientes, quais tipos de gordura que tem ali naquele alimento para saber se ele é um produto de qualidade ou não. Sim. Né? Bom, falando agora de estresse e sono, né? Hoje a gente tem aí muitas pessoas com dificuldade de dormir e quem não anda estressado, não é mesmo? Fabi, de que forma o estresse e o sono pode influenciar na epigenética, atrapalhando também aí a qualidade de vida na menopausa? Então, o estresse crônico, ele aumenta aquele hormônio que chama cortisol. E com isso atrapalha, sim, essa parte da epigenética. Acaba atrapalhando, fazendo com que a mulher tenha mais aumento da gordura abdominal e também ela acabe ficando mais estressada. O sono também. O sono nessa mulher na menopausa, ele fica mais fragmentado. E isso atrapalha a mulher no sentido de que ela não tendo aquela qualidade do sono, onde são liberados os hormônios, igual leptina e grelina, que é o hormônio da fome, da saciedade, o hormônio GH, isso faz com que ela tenha um aumento do peso, que ela fique mais irritada, isso aumenta as alterações hormonais, aumentando aquela onda de calor, e isso também deixa ela mais irritada no outro dia, porque uma noite mal dormida, e ainda o impacto dessa alteração hormonal é o caos, né? Sim. É o caos na vida da mulher. Então, priorizar, diminuir o estresse e melhorar a qualidade do sono, fazer uma higiene do sono adequada, fazer um trabalho de Relaxamento. manutenção do estresse, relaxamento, e buscar algo. Eu falo que a pessoa tem que se conhecer. Quando ela se conhece, ela vai saber o que é melhor para ela, o que faz com que ela consiga ter uma melhor noite de sono e com que ela consiga equilibrar aí aquele estresse. Porque vai acontecer. O que vai mudar é a maneira com que você conduz aquilo. Sim. E aí, você conduzindo da melhor maneira, a sua genética fica melhor e tudo vai normalizando, tudo vai entrando nos eixos, no equilíbrio. Sim. Até porque no dia a dia, né, muitas vezes não tem como você fugir do estresse. Então, no seu trabalho, dependendo, vão acontecer situações de estresse. Então, não vamos ficar estressada. Não é não apenas existe, isso, né? Não fique estressada. É como manusear aí esse... É um manejo, um né? manejo. É um manejo do estresse. E às vezes você fica estressada porque você não consegue se cuidar, né? Sim. Ou você, quero copiar, lá, minha amiga tá fazendo tal coisa, eu quero copiar o estilo de vida da amiga, mas pode ser simples, né, Fabi? Sim, a orientação que eu dou geralmente de uma coisa muito básica para a mulher é que a gente esquece da nossa respiração. A respiração é o que a gente tem de mais importante. Então, eu falo, quando você tá muito assim, querendo matar alguém, por exemplo, né? Não vai pro celular. Geralmente a gente vai pro celular e isso acaba fechando tudo e vira uma bola de neve. Vai numa janela, respira, sabe? Respira. Tenta colocar as coisas em ordem na sua cabeça, isso ajuda muito. Sair um pouco das redes sociais, né? Exatamente. Desconectar um Sim. pouco, Olhar ter contato pra- com a pra si, natureza. né? Sim. Sair da tela e olhar para si. Né? É. Porque, de qualquer maneira, como a gente falou, a maneira que você lidar com o estresse é o que vai mudar tudo. E muitas vezes a pessoa está ali na rede social também, vendo muitas notícias ruins, violência, então vai ficando mais estressada a política, vai vendo a situação financeira do país e vai ficando mais estressado ainda. Ou olha assim, a minha vida é uma porcaria, aí olha a vida da outra que está super bem, e nem sabe se é verdade, então exatamente. acaba ficando uma bagunça, né? Então... Ana, agora eu queria perguntar para você. A via de parto influencia ali na saúde e imunidade do bebê? Então, Andréia, a via de parto, ela influencia sim, mas não é determinante.
né? A gente sabe que o parto normal, ele traz, sim, uma colonização ali de bactérias boas, né, para esse bebê, diferente da cesárea. E muitas mulheres se frustram, né, por conta disso. Ah, não aconteceu como eu previa, tive que fazer uma cesárea. Mas isso não é determinante, né? Então, tem outras formas da gente passar essas bactérias boas, né, para esses bebês e fazer essa troca, que a gente chama de microbiota, né, essa população de bactérias, de outra forma. Inclusive, através da mãe, né? Então, ao nascer o bebê ali, você pele a pele com o seu bebê, você já está trocando microbiota. O leite materno que você falou, né, tão bem, que é muito rico ali em agentes imunológicos que poderia modular essa saúde, né, desse bebê. E para além, né, ali dessa troca de mãe e bebê, a gente tem a introdução alimentar, né? Se você fizer uma bela de uma introdução alimentar com alimentos de verdade, você vai estar trabalhando isso, né? A saúde intestinal do seu bebê, que vai refletir na saúde como um todo. O contato desse bebê com a natureza, Sim. com os animais, com a família. Então, isso tudo vai gerando aí e protegendo, né? Trazendo agentes que vão proteger a saúde imunológica do seu bebê. Muito bem. Andréia, a nutrição na infância, ela pode influenciar a saúde mental? Sim, influencia bastante. Então, vários nutrientes, eles vão agir na formação do cérebro, de como o cérebro vai funcionar. Então, para funcionar bem, para a criança ter um bom raciocínio, uma boa concentração, nutrientes essenciais seriam o ferro, até a Ana já comentou algumas, a colina, vitaminas do complexo B, o ômega 3. Então, esses nutrientes são muito importantes que tenham ali na alimentação da criança para que a criança tenha ali um bom raciocínio, que vá bem na escola, que tenha um bom funcionamento cerebral. Então, vamos pensar lá no ferro, onde a gente encontra o ferro, né? Carnes vermelhas, feijões, verduras escuras. Vitaminas do complexo B, nós temos também legumes e verduras, aveia, temos também leite e derivados, ovos. Então, esses alimentos são importantes ter ali no dia a dia da criança. O ômega 3, ele é muito importante também. Dentro do ômega 3, nós temos inclusive o DHA, que é um dos componentes, que atua mais nessa parte cognitiva, para ajudar realmente nessa questão do raciocínio. E a gente tem ômega 3 aí no salmão, na sardinha, mas é difícil a gente atingir a recomendação de ômega 3 apenas com a alimentação. Então, aí a gente entra muitas vezes com suplementos. Inclusive, o ômega 3 é um dos suplementos que eu mais indico no consultório, que eu indico para gestantes, para as crianças, adolescentes, porque além da parte ali da saúde mental, também ele ajuda a evitar doenças inflamatórias. Então, sim, a alimentação ela é essencial para uma boa saúde mental. E a gente sabe também, tem estudos aí que uma boa alimentação previne, então, a depressão, previne uma série de doenças aí também. Legal. Fabi, quais mudanças práticas, então, no estilo de vida de uma mulher que está na menopausa, o que ela pode adotar para mudar essa epigenética, né? Silenciar esses genes e viver bem, ter uma boa qualidade de vida? Certo. Olha, essa mulher ela teria que priorizar a alimentação dela, tentar de alguma maneira ter uma alimentação mais natural, não utilizar ultraprocessados, ter um equilíbrio, principalmente do ciclo circadiano, acordar, fazer um bom café da manhã e ao final do dia tentar não ficar comendo alimentos muito próximo da hora de dormir. Praticar atividade física, musculação principalmente, com regularidade, né? Tentar incluir na rotina o exercício de musculação, isso é muito importante. O sono, dormir de 6 a 7 horas por noite, porque isso, como a gente já falou aqui, vai ajudar na regulação hormonal dessa mulher e também vai fazer com que ela equilibre os hormônios.
Outro ponto muito importante para essa mulher é reduzir o estresse e relaxamento. O estresse, ele tem um impacto muito grande. Então, se essa mulher ela não consegue equilibrar as coisas, ela acaba ficando estressada, ela acaba ficando de mau humor. Então, tentar também equilibrar o estresse. Outra coisa muito importante é evitar o álcool. A bebida ou a maneira, quem gosta de consumir bebida alcoólica, aquele vinhozinho, já após os 40 anos, isso tem um impacto muito grande na saúde da mulher. Então, ter o cuidado de evitar ou diminuir o consumo de bebida alcoólica. E também manter conexões sociais e melhorar o cognitivo. A Andréa acabou de falar do ômega 3, então, cuidar da saúde mental e também da parte cognitiva. Procurar exercícios que estimulem a mente. Eu sei que isso é muito difícil, então a mulher acaba se frustrando. Nossa, eu não consigo fazer nada e desiste. Não faça isso. Tente colocar as coisas aos poucos. Quando você vê, aquilo já virou rotina na sua vida. Vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Dá, né? Não vai dar certo. Vai ter dia que vai dar errado, vai ter semana que você não vai conseguir fazer atividade física, vai ter hora que você vai sair e vai beber muito. Mas tente equilibrar isso de alguma maneira, de alguma forma isso vai te trazer algo positivo. Sim. E chega uma hora que vira rotina e não dá mais para voltar atrás. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast e vocês viram, né, que como é importante aí o estilo de vida que pode interferir nos nossos genes, que pode ativar ou silenciar aí determinados genes aí que podem desenvolver algumas doenças. Então, eu queria pedir para Ana deixar uma mensagem, a Fabi também, e deixar o arroba de vocês também. Legal. Fazer um convite, né, para os casais que pretendem ter filhos, engravidar. Então, se cuidem, tentem fazer ali um estilo de vida mais favorável, né, para o desenvolvimento desse bebê. Com coisas simples, gente. Começa com simples, que vai dar certo. Vocês me acham, então, no Instagram. Eu sou a Nutriana de Freitas. Você, mulher que está me assistindo por aqui, saiba que você não precisa estar fadada a os sintomas indesejados da menopausa. Você pode virar o jogo, você pode mudar isso. Então, para isso, me segue lá no Instagram, @FabianaAlbanese. E também se inscreve aqui no nosso canal Papo com as Nutris e não esquece de deixar o seu like. No YouTube, hein? Canal no YouTube. Isso. Muito bem.